Eu sou Francisco Mazan, vou fixar aqui o meu comentário aqui. Deixa eu ver se eu tenho condição de deixar ele fixado. E nós temos aqui um convidado aqui para conversar conosco, que é Hilton Souza. Estou aguardando que ele entre aqui. E uma das questões, já iniciando, boa noite, Hilton. Boa noite, Mazan. Boa noite a todos. Uma das questões que foram muito frequentes e mais repetidas durante a última live sobre a ansiedade foi como eu controlo a ansiedade. E a palavra controle está na base da ansiedade. Só que antes da gente começar a falar sobre isso, eu vou me apresentar e o Hilton também vai se apresentar. Eu sou Francisco Mazan, sou psicólogo com orientação junguiana e sou especialista em psicotraumatologia. Bom, eu sou Hilton Souza, eu sou analista em junguiano e especialista em psicotraumatologia também. Ok. Nós estamos vivendo um período histórico, um período em que nós poderíamos imaginar que aquela natureza regressiva que o psiquismo tem é bem passível de ser acionada. Quando a gente pensa nessa natureza regressiva, nessa tendência regressiva, para nós que somos junguianos, a gente quer dizer o seguinte, a gente quer dizer que diante de algo que é um obstáculo, ou que é lido como um obstáculo, ou uma coisa que é difícil, ou que eu não me sinto em condições de fazer um enfrentamento, existe uma tendência de fazer um movimento de recuo. E esse recuo pode ser concreto, né, tanto do ponto de vista de um comportamento de uma esquiva ativa, de uma esquiva em que eu saio da zona de conflito, saio da zona de dificuldade, eu imagino que saio. Ou esse movimento pode ser uma introjeção, que faz com que a gente vá para dentro, não necessariamente naquele bom sentido do ir para dentro, que é quando a gente consegue olhar para as nossas questões e elaborar essas questões, porque a gente está olhando para elas com abertura atitudinal de transformação. Então, um período como esse e outras tantas situações que vêm acontecendo nas vidas de todos nós, do ponto de vista global, inclusive, aciona esse conteúdo que é regressivo e ele tem tudo a ver com o que a gente fala hoje sobre ansiedade, significados e recursos, que é o que você tem aí fixado na base da tela, para você sempre poder se lembrar das perguntas que você pode fazer sobre o tema da noite. As outras perguntas que não forem sobre o tema, a gente vai anotando para uma outra live, né? Isso. Então, esse elemento regressivo, né, esse movimento de tensão psíquica, existe porque existe jornada. E não existe jornada sem vida. Não existe jornada sem estrada, né? Então, se um indivíduo cede à pressão regressiva, ele vai para o que se encaminha para os processos da introversão e, às vezes, caminhando para a depressão. Mas se ele resolve ir para o enfrentamento disso, ele naturalmente vai fazer contato com a ansiedade, tema central da nossa live desta noite. Passo a bola para você. Mazan, é interessante isso que você falou, que assim, e só complementando, falando da ansiedade e desse enfrentamento, então assim, vou recapitular um pouquinho algumas coisas que a gente trouxe, assim, que a gente comentou na outra live, só para a gente dar um panorama, né, uma geral, até para as pessoas
no sentido de, como você falou, de controlar a ansiedade. Outra coisa que as pessoas, digamos assim, um mito que existe, né, em nós, nas pessoas, de que é possível existir uma ansiedade zero, e não é possível, né, ter essa ansiedade zero, porque a ansiedade ela é natural e é necessária, assim como o medo também ela é natural e é necessário, porque eles funcionam como, o medo funciona como um modo de ser de cautela, né? Então, assim, se a gente não tem uma cautela, o medo, quando ele, digamos assim, ainda está num nível saudável, quando ele não é né? patológico, né? Quando ele não é patológico, Ele é uma exatamente isso. emoção primária Quando ele é, sinalizadora de que algo é ameaçador, de que algo pode gerar insegurança ou que está de fato gerando insegurança, né? exatamente. Então, assim, como a ansiedade, né, ela promove essa inquietação para que a gente saia daquela zona de conforto, que a gente promova esse enfrentamento, né, promova aquilo, as modificações necessárias, enfim, as adaptações que às vezes são necessárias, que surjam, né? E falando disso, de ansiedade, outro ponto que eu acho que a gente, no controlar a ansiedade que as pessoas dão, é que tem a ver também com o significado, né, uma das significações de ansiedade, que a gente acha que, ok, pode ter uma fórmula para resolver isso, e você fazendo aquela formulazinha, você vai resolver essa ansiedade. Não é assim, né? A ansiedade, ela é... Então, as pessoas, nesse sentido de controlar, ou que a gente vai falar aqui, por exemplo, dos recursos, né? Esses recursos são meros paliativos, né? Eles não substituem nenhum tratamento terapêutico, nenhum tratamento médico, né? Eles são apenas recursos para poder auxiliar as pessoas a ganharem um pouco mais de qualidade de vida, principalmente num período como a gente está vivendo esse agora, né? Em que a angústia, o medo, a ansiedade estão aflorando e estão ocupando muito da nossa mente, né? E então nesse sentido a gente não vai, esses recursos eles são paliativos, né? Mas aí isso requer de nós uma tentativa de olhar para essa ansiedade, né? Para aquilo que realmente provoca a ansiedade. Porque a gente tende a dizer assim, eu sou ansioso, por isso eu como o chocolate e aí eu vou ficando mais gordo. Esse é o problema com o qual o nosso ego consegue lidar, consegue suportar. Mas não necessariamente é a questão que me move a agir dessa forma, né? Assim, só fazendo um correlato com esse momento de pandemia, a gente tem o medo, né? O medo de como vai ser financeiramente daqui para frente, né? Aí a gente vai ficar pobre, não vai ter o que comer. Enfim, cada um com as suas questões, mas sem querer julgar. Então, assim, esse medo, esse receio do que pode acontecer financeiramente para nós, não que ele até certo ponto não seja plausível ou não tenha razão de ser, mas pode estar a causa disso, o motivo disso, que é aquilo que está inconsciente, ou seja, aquela ansiedade que está em nossa sombra, que está no nosso inconsciente e que atua de forma insidiosa, né? Eu fui desenvolvendo pensamento. Então, assim, aquela ansiedade que não está na consciência, ela vai agindo de forma insidiosa. Então, por exemplo, a questão do problema financeiro, só voltando para o ponto que eu estava falando, pode ter a ver, talvez, com a questão, com um complexo de desamparo, uma sensação de desamparo que a pessoa teve na infância, seja porque viveu a escassez, né? Seja porque não tenha vivido diretamente a escassez, mas viveu com os pais e apreendeu esse modelo de lidar. Então, uma situação que lhe coloque, lhe remeta, né? Mesmo que inconscientemente, aquela a sensação de escassez vai borbulhar, né? Por dentro da pessoa, vai fazer com que ela reaja, né? Tomada por aquele complexo. Isso abre um gancho interessante para que a gente possa diferenciar de uma maneira mais ou menos simplificada ansiedade de medo, né? Os autores Kaplan e Sadok,
lá do Compêndio de Psiquiatria. Isso também você vai encontrar no DSM-5, que é a edição mais recente do manual, que traz toda a esquematização e a nova esquematização de como se enxerga as desordens mentais. A ideia de ansiedade e medo, a gente pode enxergar da seguinte maneira. A ansiedade em si, como um evento não patológico, é um estado de alerta que é despertado e que vai gerar uma inquietude vaga, sem uma necessária clareza sobre o que está acontecendo. Mas imaginemos aqui um contexto em que a gente seja capaz de diferenciar ansiedade de medo. E Hilton trouxe aqui um elemento concreto, que é, por exemplo, a escassez financeira ou processos de perdas de familiares ou processos que abalem a saúde de pessoas que nós gostamos ou a nossa própria. São imagens que podem ser concretas ou não. A diferença que a gente tem aqui entre ansiedade e medo é que a ansiedade, ela é um evento que tem origem interna, não é conflituosa, ou seja, existem elementos que estão brigando dentro de nós e que falam dessas questões que mobilizam a gente para um estado de alerta a partir de elementos imagéticos, representativos, memórias, experiências, inclusive experiências traumáticas, que a gente carregou aqui na nossa linha de vida. A ideia de medo, ela se conecta muito mais com elementos que são externos, concretos, não conflitantes. Então, você imagina que, ok, eu tenho medo de não poder pagar o boleto no dia 30. Então, eu tenho um boleto, no dia 30 está escrito lá que o vencimento é o dia 30. Então, uma parte dessa imagem é concreta. E nesse caso em particular, existe todo um imaginário de que será que, e se, quando, todas aquelas coisas que, de alguma forma, vão dar lastro a que o nosso medo seja potencializado, e aí a gente entra também nas respostas de sobrevivência. As respostas são similares, a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco sobre isso. Porém, no processo ansioso, quando a gente vai lidar com elementos que são do eixo ansioso, e aqui, pensando na ansiedade no sentido geral, transtorno obsessivo-compulsivo, fobia social, transtorno de pânico, episódio agudo de ansiedade, a gente pode ter uma gama enorme de situações que não é o mérito da nossa conversa de hoje, né? Mas imagine que eu olho a algo que me remete a uma outra situação, a um outro afeto, ou que me remete a um senso de impotência, a um senso de não controle, a um senso de ameaça, de alerta, que tem uma representação nas questões que eu carrego de dentro de mim, que eu carrego da minha história, que eu carrego nas coisas que eu já vivi e que muitas vezes aquela experiência me remete a um elemento que é semelhante e aí dispara uma resposta sobre a qual eu não tenho imediatamente controle, e por isso que eu preferi aqui abrir a nossa conversa, né, sobre a ansiedade, no sentido de dizer que muita gente imagina, fantasia, que a gente vai controlar a ansiedade. Vai pegar ela, vai botar numa caixinha de acrílico, daquelas que são dadas de brinde lá na Nespresso, ou botar numa prateleira, e a gente vai olhar para ela e vai dizer, eu controlo você. Não funciona assim. Então, você não se iluda. Meu amigo, minha amiga, você que está me escutando, não é assim que funciona. A gente usa a palavra manejo, e como o Hilton falou, os exercícios, né, a psicoeducação, que é saber o que está acontecendo, a educação mental, a educação técnica, saber o que está acontecendo, o que é, que significa que está acontecendo comigo quando eu experimento sintomas de ansiedade. E é bem verdade que a ansiedade, desculpa, só para eu terminar aqui, Conclua. a ansiedade nos oportuniza
isso é um dos significados importantes que eu queria deixar aqui marcado, fazer contato com aquilo que é material do nosso medo. Desses medos que foram acumulados por experiências, não estou falando da emoção do medo em si, mas das coisas, dos elementos que agregaram em torno de si, pelos complexos, a energia psíquica, que envolve essa sensação de que eu me paraliso, eu quero fugir, ou então eu parto para avançar para a luta. E poder utilizar um pedaço disso que aparece também para, na hora oportuna, logicamente, investigar que medos são esses que me assombram e, a partir deles, ser capaz também de ir trabalhando de forma atitudinal aquilo que me atinge de maneira mais fácil. Cada um tem seu calcanhar de Aquiles, ou mais de um calcanhar de Aquiles, né? Então, todo mundo tem suas fragilidades. Então, olhar para isso por esse viés é muito importante. Antes que a gente comece a passar qualquer exercício, que isso vai ser já no final. Só lembrando que a gente vai ficar aqui até 19h50, tá, gente? Ok, Hilton, você ia falar alguma coisa e eu lhe interrompi. Foi uma pergunta que fizeram aqui, por sinal, primeiro, oi, Sui, oi, Rilvânia. Rilvânia, prima minha do Rio Grande do Norte. Ó, Rio Grande do Norte presente, minhas raízes aí também. Mas foi Marisa que perguntou, assim, quando o ansioso é tão ansioso que o corpo físico adoece por isso? Né? Assim, eu acho uma fala bem interessante de trazer. As pessoas nós tendemos a pensar cabeça separada de corpo, né? E assim, como se um não pudesse influenciar o outro, né? E assim, não é à toa que o nosso psiquismo, a mente, ela vai atuar na neuroquímica, né? Na bioquímica do corpo, provocando adoecimentos. Então, por exemplo, falando disso que ela está dizendo da ansiedade e estresse em períodos prolongados, intensos, né, contínuos, elas vão provocar uma liberação de adrenalina, de cortisol, né, no sistema, no organismo, e isso, né, nessa frequência, nessa continuidade, vai atuar baixando a imunidade da pessoa, também provocando inflamações, né, no corpo. Então, é fundamental a gente entender que existe uma conexão, né, entre a mente e o corpo, que é fundamental isso ser trabalhado, né? Era só isso que eu queria. A ideia é bem pertinente porque como é que eu entendo aí do ponto de vista da fisiologia quando eu experimento sintomas de ansiedade? Quais são esses sintomas mais comuns, né? Alteração no ritmo cardíaco, boca seca, mãos e pés frios, sudorese, tensão muscular, tensão na caixa torácica, muitas vezes desconforto nas vísceras, garganta. E você pode ter uma condição de mais excreção de sucos gástricos e você pode chegar a experimentar náuseas, alguns têm diarreia, alguns sentem ânsias de vômito. Você pode ter constrição aqui na região do pescoço, como o Wilton falou, né? Traqueia, esôfago. Isso dá a sensação de bolo na garganta, os ombros mais retesados. Então, essas sensações mas tudo que vem aí conectado com isso são respostas do ramo simpático do sistema nervoso. Esse é um ramo autonômico, ou seja, ele funciona independentemente da minha vontade. Então, mas então não tem jeito a gente poder lidar com isso? Então, o que adianta saber, já que isso é de um ramo autonômico, que eu não tenho jeito? Calma. A gente vai descobrindo que o nosso corpo, a nossa fisiologia, respondeu a algo dessa forma porque ela está entendendo, junto com a nossa mente, que tem perigo. Mesmo que esse perigo seja imaginado, mesmo que essa insegurança seja imaginada, que não esteja acontecendo exatamente aquilo naquela hora, mas aí a nossa mente vem e dá um colorido mais intenso.
Então, o nosso corpo reage a esse colorido representativo, a essa sensação de ameaça e de insegurança, com essas respostas, que a gente chamaria de respostas de sobrevivência, do ponto de vista da neurobiologia, que a gente chamaria, do ponto de vista dos complexos, da constelação desses complexos, porque aí vem material do inconsciente nessas horas, aí você vai ser visitado por pensamentos catastróficos, você vai tender a tirar conclusões precipitadas com o que está sendo dito, você vai tender a, se não tiver muito repertório já desenvolvido, a ser tomado pelas emoções vigentes naquele momento, e a gente, naturalmente, nessas horas, se sente mais impotente, porque, de fato, quando vem um momento de uma ansiedade muito intensa, que tem uma descarga de adrenalina, que a gente tem alterações na serotonina, no GABA, e também alterações na norepinefrina, a gente vai ter aqui respostas que são de ordem global no nosso corpo e na nossa mente. E aí você pode dizer, mas como é que eu vou dar conta disso numa hora dessas, em que elementos tão potentes e aparentemente mais potentes do que a gente, né, estão ali presentes, dando notícias de coisas que assomam e que falam dos nossos medos, das nossas inseguranças, das nossas dificuldades, mas qual é a utilidade de saber disso? Assim, só pegando um pouquinho mais, porque você foi bem, tocou um monte de coisa e, assim, eu não quis te interromper, mas, assim, essa coisa do sistema autonômico simpático, parasimpático atuando, né, assim, a gente pode, de uma maneira bem simples, pensar no simpático como uma espécie de acelerador do carro, né, e com o parasimpático como uma espécie de freio do carro, né, e, assim, a Marisa falou. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Ela falou sobre o adoecimento da físico. insônia. E depois ela falou ela trouxe uma fala da insônia. E Uhum. você também, de certa forma, já tocou nessa questão, na resposta para ela, né? Ou seja, a ansiedade, ela traz uma espécie de... Ela liga um alerta na gente como a gente fala, a neurocepção de ameaça, ou seja, a gente liga um alerta de que qualquer coisa, um evento ameaçador pode vir a acontecer, e naturalmente a resposta que a gente vai ter você está lendo os comentários, né? Que por isso você está dando essa risadinha assim, você está vendo. Então, assim, naturalmente, a resposta que o corpo vai ter, como você falou, que é o instinto de sobrevivência que qualquer animal vai ter, é uma resposta de luta ou de fuga, né? Então, ou né, de congelamento, aí quando é muito intenso, mas assim, isso vai demonstrar porque é que vai existir essa insônia, porque o acelerador do carro, ele está ligado como uma forma de se proteger daquilo que é ameaçador, né? E assim, e isso vai, obviamente, quando a gente vai atuando na capacidade da pessoa de promover respostas adaptativas a novas situações, que é o que a gente chama de a gente vai repetindo os ciclos que a gente teve na vida. Então, como a gente diz na linha junguiana, o complexo toma a gente, que a gente age quando a gente se apercebe, já foi, já aconteceu. Né? Tem umas pessoas perguntando umas coisas aqui que faz link com o que você está falando. Uma pessoa perguntou sobre a diferenciação entre pânico e ansiedade e como enxergar uma falta de ar que tem uma ordem física, fisiológica propriamente, né? De uma que tem um conteúdo emocional. Você quer falar sobre isso ou eu falo um pouquinho, depois você fala um pouquinho? Diga para mim como é que é melhor para você. Fale um pouquinho, se você quiser. Eu posso... Assim, eu vou começar e qualquer coisa que eu esquecer ou que eu não você me vai falando. Né? Bom, com relação a um pouco a diferenciar o pânico da ansiedade. Assim, o pânico, de qualquer forma, ele faz parte dos transtornos ansiosos. Ou seja, aqueles transtornos em que a presença da ansiedade vai estar ali acontecendo. Né? Então, assim, ele vai ter, por exemplo, essa constrição
que é típica né, ou seja, a tensão, as tensões nos ombros, né, na garganta, no tórax, né, Tontura, sensação de morte tontura, iminente, a boca ninguém vai me seca, socorrer. a boca seca. Agora, a diferença, assim, o que a gente pode começar a diferenciar um pouco do pânico são, e principalmente na síndrome de pânico, são o conjunto de fatores que vão ser. Porque, por exemplo, o pânico pode ser, para se caracterizar uma síndrome de pânico, tem que descartar doenças como hipertiroidismo, se eu não me engano, e cardíaca. Porque o hipertiroidismo, ele provoca respostas semelhantes a um ataque de pânico, vamos dizer assim. Então, vai existir, a pessoa vai ter a sensação de morte, a oxigenação no cérebro que vai dar essa tontura. Então, são coisas que vão... Uma hiperventilação, uma né? hiperventilação, porque vai aumentar a quantidade de oxigenação no cérebro, e aí a pessoa vai ficando tonta e vai aumentando a imaginação de que ela está morrendo, de que ela vai morrer, e ela não tem nenhum controle sobre o seu organismo naquele momento, né? Então, assim, só essa diferenciação. Eu não me recordo mais qual foi toda a pergunta que ela fez. Você pode... Na verdade, a ansiedade está na base do pânico e de todas as outras coisas. O que a gente pode pensar aqui é que o pânico vai trazer um caráter bem mais agudizado com essas sintomatologias que muitas vezes emergem em momentos que são momentos completamente inusitados. Às vezes você não está pensando em nada e a pessoa tem um ataque de pânico. Né? Então, mas isso quer dizer alguma coisa que você só vai saber quando você investiga no processo terapêutico. Né? A gente não tem como dizer assim, olha, o ataque de pânico acontece por causa disso. A gente entende que esses sintomas que aparecem no ataque de pânico são uma hiperativação no sistema autonômico simpático, mas apesar dos sintomas serem parecidos para quase todos os portadores da síndrome de pânico ou de episódios isolados de pânico, as raízes que provocam esse processo psicopatológico são muito individuais e elas precisam ser investigadas tanto pelo psiquiatra quanto pelo psicólogo ou terapeuta ou psicoterapeuta que você escolheu para cuidar de você, né? Então, a outra coisa que a pessoa perguntou, que eu acho que vale a pena dizer, é assim, falta de ar. Falta de ar como elemento presente num momento de agudização de ansiedade, ele tem um conteúdo emocional. Mas aí, só para a gente poder pensar com clareza, eu tenho constrição na caixa torácica, eu tenho mais tensionamento na musculatura aqui, de toda essa região do escaleno-deltoides, e eu tenho mais constrição no diafragma respiratório, que é esse chapeuzinho que fica aqui na linha da sua costela. Então, tudo isso apertando como se você tivesse algo pressionando e, digamos assim, indiretamente dificultando que a musculatura que funciona para que a respiração aconteça de uma forma fluida, veja, eu não estou falando dos pulmões, eu estou falando de toda a parte muscular aqui em torno e do diafragma. Então, isso aqui, eu posso ter esse elemento como um elemento de ordem emocional. Agora, se você tem uma falta de ar, e aí você vai fazer uma consulta, e você vai ter uma escuta do seu médico, ele vai escutar estrépito, ele vai escutar uma diferença, ou você tem secreção, ou você tem alguma outra situação que é física, naturalmente a falta de ar pode ter a ver com isso, né? Naturalmente a falta de ar vai ter um elemento físico, se você tem outros elementos aí para corroborar. E mais uma vez, quem tem que responder isso, de diferenciar, não é o psicólogo. O psicólogo vai saber dizer um pouco sobre o que existe aqui do ponto de vista da psicologia. Mas o especialista médico, e no caso aqui um pneumologista, um otorrino, né, que vai fazer uma análise
adequado médico clínico, que vai poder fazer uma análise adequada, mas as especialidades existem para isso. Então, muita gente se queixa de falta de ar, principalmente num período como esse, em que a constrição emocional acaba se tornando também uma constrição física. Então, a gente, sem se perceber, a gente vai ficando todo encolhido. E esse é um movimento em que a gente, de certa forma, aprendeu lá atrás a reter a respiração para não sentir algo que é desconfortável. Então, uma coisa que pode ser interessante para você se conectar com a ideia é que na constrição que tem uma ordem emocional, ela vai aparecer e vai desaparecer, a depender do grau de intensidade daquela ansiedade, daquela ativação. Então, vai ter momentos que você pode estar conectado com outras coisas, e a gente vai falar sobre isso daqui a pouco na parte de recursos, e você pode experimentar, inclusive esquecer que você está respirando e funcionar como deveria funcionar. Sim, você não tem que lembrar que tem estômago, você não tem que lembrar que tem coração batendo, você não tem que lembrar que faz esforço para poder encher o pulmão de ar. Então, chega momentos em que, por exemplo, você está conversando com alguém que você gosta muito, ou que você está vendo uma coisa que enche seus olhos, que enche sua alma, isso é um recurso, você daqui a pouco consegue se dar conta de que sua atenção não está mais colocada ali. Mas eu não quero pular etapas aqui, né, Hilton? Não, achei ótimo. Eu vou responder aqui, eu acho que dentro do que você falou, complementando duas perguntas que foram feitas aqui, que foram bem interessantes. Uma foi com relação a diferenciar COVID de ansiedade. Oi, Graça. Né? Acho que isso é uma questão mais para o médico estar determinando isso do que para a gente nesse sentido, né? Porque assim, o médico ele tem mais o gabarito para poder dizer, ok, os sintomas que estão aqui são relativos à Covid, os sintomas que estão aqui, né? Ele vai passar os exames necessários para acontecer isso. E uma outra pessoa perguntou quanto tempo dura o ataque de pânico, né? E assim, que eu acho bem interessante falar, normalmente o ataque de pânico, ele vai ter um ápice, né? Ele vai começar abruptamente e vai ter um ápice entre 5 e 10 minutos. É o tempo que ele vai ter de ápice. A partir daí, ele vai descer, isso é uma média, né, de maneira geral, que eu estou falando, né? A partir daí, ele vai descer, né, esse pico de intensidade vai ter uma descida e vai durar 30 a 45 minutos, né, o período de um ataque de pânico. Obviamente, isso é falando de uma maneira geral. Né? Eu queria já começar falando um pouquinho, não sei se você concorda comigo, mas de falar dos recursos, né? Já que a gente já são 7h33, ou seja, a gente tem que começar a passar um pouco para essa parte. Vamos, e aí eu vou começar com... vamos falar dos recursos, depois a gente traz outras coisas aqui que ainda são importantes de serem trazidas. E assim, só agradecendo as perguntas que vocês estão fazendo, pessoal, e lembrando que a gente pode depois fazer uma live só sobre pânico também. Ou outros transtornos ociosos, como transtorno obsessivo compulsivo, ou outras coisas mais leves que não sejam assim, como esse tema que hoje particularmente é um tema que nos visita, né, de uma forma contínua enquanto humanidade, né? Nesse sentido aqui, é fundamental, só para poder fechar esse primeiro pedaço aqui, Hilton, à vontade. E agora eu consigo, voltou para mim. ok. Pronto. Nesses momentos de... Eu perdi minha linha de raciocínio. Espera aí, vou voltar. Vou voltar. Pronto, já sei. É bom que a gente saiba o seguinte. A instância do inconsciente, onde ficam nossos conteúdos reprimidos, onde ficam conteúdos que estão ligados à sombra, aos complexos, todos aqueles elementos que não foram ainda integrados e trazidos para a consciência e que podem ser também causadores de ansiedade, dentre outras coisas. Essa instância é o que Freud chamava de IG, mas Jung chama de inconsciente pessoal.
ela, normalmente, quando o ego não se sente, de certa maneira, instrumentalizado o suficiente para lidar com determinadas coisas, isso pode ser muito inconsciente, né? Isso pode ser bastante inconsciente. Então, o que, que vai acontecer? Existe como se fosse uma negociação, um contrato entre esse ego que não se sente estruturado o suficiente, esse ego que não se sente instrumentalizado o suficiente para fazer aquele enfrentamento, e essa outra instância que é inconsciente, que, de certa forma, faz com que a gente, de alguma maneira, encontre um sintoma para poder fazer uma mediação entre aquilo que é realmente uma questão para mim e o ego. Então, os sintomas acabam se transformando em álibis. Então, a gente sente coisas. Então, daí vem muitas coisas que são de ordem psicossomática, de certa forma, mas também os sintomas que são de ordem psicológica, psicopatológica, por assim dizer, também vem aí a partir de uma negociação que acontece de uma forma inconsciente e que gera um sintoma, e esse sintoma é simbólico, né? Ele traz uma imagem representativa que precisa ser investigada para que a energia psíquica, né, os afetos que estão dando vida àquilo, possam ganhar lugar na consciência, e aí o sintoma vai diluindo, vai dissolvendo, e você também vai ganhando mais consciência das questões que moviam você, que movem você, que tem facilidade de tocar você. São 19h37, você tem razão, vou parar aqui, arrematei. Vamos falar de recursos agora, né? Vamos. Assim, Rilvânia já trouxe aí na fala dela que ela faz caminhadas, que ela faz exercícios, isso ajuda, né? Assim, promover essas caminhadas, mas a gente vai entrar aqui em outros tipos de recursos que a gente pode mesmo dentro de casa estar fazendo e que podem também dar qualidade de vida, né? A gente sabe, por exemplo, meditação, também assim como caminhada e exercícios, auxiliam na ansiedade, né? Tentar hábitos, né? Criar rotinas e hábitos para dormir bem, acordar cedo, isso também colaboram. Mas, assim, pegando um pouco pelo viés da experiência somática, né? Mas, então, a gente vai, assim, trazer... Eu selecionei algumas coisas que eu acho que são interessantes para a gente poder fazer. Um deles, que é bem simples, na hora do chuveiro, né, um banho quente, porque assim, quando a gente está ansioso, a tendência de haver vasoconstricção, ou seja, os vasos sanguíneos vão ficar constritos, e assim, a água quente, né, a gente entrar no chuveiro mesmo, abrir o chuveiro com a água quente, deixar a água cair sobre a cabeça, se não for pela cabeça, nas costas, e a gente levar a atenção para esse contato da água, dos pingos de água que caem, né, no nosso corpo, e perceber como é que isso acontece. O que é que provoca em mim quando eu sinto que essa água faz contato, né, com o meu corpo, quando ela escorre, até que ponto ela escorre, ou seja, se ela escorre pelas minhas costas ou não escorre. E aí a gente começa a observar que com o tempo de embaixo do chuveiro, com essa água caindo, perceber a temperatura do corpo quando essa água cai sobre você, né? Perceber também assim se alguma memória, né, positiva vai surgindo nesse momento, olhar a respiração como fica depois de algum tempo, né, dessa água caindo, começar a fazer isso sem pressa, né, Hilton? Isso, fazer isso sem pressa. Não é do tipo, olha, eu vou entrar no chuveiro e a ansiedade vai passar em 5 minutos. Eu estou aqui cronometrando e você ajusta o timer do celular para 5 minutos. Não funciona assim. Isso aumenta a probabilidade de que você permaneça no estado ansioso. Isso, então... entrar no exercício e usufruir das coisas boas que o exercício pode lhe trazer.
né? E Isso é da o sensação... desacelerar do carro, né? É o desacelerar do carro, a atenção na sensação que é agradável, a própria atenção em si levada para um lugar que está mais regulado do que o lugar da ansiedade. Alguém falou aqui sobre prestar atenção na respiração e, sim, a depender da situação, você consegue fazer isso de uma forma bastante eficaz. E É isso deve legal ser que a feito, pessoa... isso É deve ser legal que a feito de uma pessoa... forma, isso deve ser feito de uma forma bem solta, bem tranquila, sem aumento de pressão, né? E o que o Hilton ia dizendo aqui é da mandíbula, né? Isso, de relaxar, deixar a boca entreaberta, para que respirar normalmente, observar essa respiração, mas deixar que o ar, na hora de exalar, que ele saia pela boca, né? Não é alterar o ritmo da respiração, mas é deixar que o ar, na respiração, no ritmo natural da respiração, ele vá saindo pela boca, porque isso vai promover um alívio de tensão, uma redução da tensão da constrição, tanto na caixa torácica quanto aqui na região da traqueia, na garganta, né? E assim, você quer trazer algum exercício, Mazan? Uma coisa que eu acho importante, assim, lembrando o que a gente disse no início, que Hilton frisou bastante, não existe ansiedade zero, né? Então, ansiedade ou uma carga de estresse, ela sempre vai ser necessária toda vez que a gente precisa fazer um movimento. Mas, no sentido geral, na medida em que a gente vai vivendo as experiências do dia a dia e a gente vai acumulando estresse e vai se acostumando a funcionar no mundo de forma estressada e de forma ansiosa, ou seja, com a nossa atenção naquilo que ainda vai acontecer, ou com medo daquilo que pode não acontecer, ou seja, com uma relação enviesada com o futuro, uma relação desconectada com o presente, né? Só para relembrar o conceito bem en passant da ansiedade aqui, do ponto de vista da atitude psíquica. Uma coisa que é importante e que pode ajudar é: faça uma lista de coisas boas que você já viveu, de situações em que você enfrentou e foi vitorioso. Faça contato com essas cenas. Tente perceber como é que seu corpo reage quando você se lembra delas. Aquece algum lugar? Solta algum lugar? Você consegue perceber alguma diferença, algum movimento ocorrendo? Então, fazer contato com memórias boas, fazer contato com pessoas, imagens, lembranças de pessoas que despertam em nós os melhores sentimentos, que despertam em nós senso de acolhimento, senso de segurança, pessoas que um dia funcionaram como aqueles empurrões legais que deram força para a gente na hora que a gente estava se sentindo enfraquecido. Fazer contato com memórias emocionais dessa ordem pode ajudar nesse nível de trazer a sua atenção para esses elementos internos que são também reguladores do sistema e que podem ajudar que a sua mente se conecte com uma outra forma de funcionar, né? Sabendo que, para a gente não criar ilusões, o processo de lidar com ansiedade e tudo que envolve esse elemento é um constante arrumar, desarrumar, arrumar, desarrumar, arrumar, desarrumar. Então a gente vai viver flutuações que são naturais, né? Diga aí, tu pode falar. Porque eu ia completar aquilo que você estava falando antes, mas desculpe te interromper, no sentido de que a gente pode observar o corpo, os sinais que o próprio corpo dá nesse momento, e assim, da mesma forma que a gente pode perceber quando o coração, os batimentos cardíacos começam a acelerar, quando a gente começa a suar, ou ficar com a boca seca, a gente pode observar isso. A gente também tem condições de perceber quando a gente vai aprofundando nessas imagens, nessas memórias que nos trazem uma sensação agradável, uma sensação positiva, uma sensação de segurança. Ou, às vezes, alguém que funciona para a gente como um anteparo, ou como um suporte, ou como
força para poder prosseguir em frente, a gente pode observar como é que o nosso corpo vai reagindo a isso, né? Como assim, por exemplo, às vezes eu gosto de me imaginar na praia, então o cheiro do mar, como é que vem nessa memória, perceber a cor do mar, a textura da areia, e fazendo contato com esses elementos, né? E isso vai sendo ancorado no corpo. Isso é bom fazer, até falando de pânico e de ansiedade, por exemplo, sentado, com os pés apoiados no chão, né, o suporte das costas na cadeira, fazendo contato com isso, observando isso, né, e assim, observar a respiração. Às vezes, o grau de ansiedade é muito forte e o exercício de respiração, de observar a respiração por um tempo prolongado, pode ser, assim, pode se tornar ansiogênico. Cansativo. E cansativo. Isso. E aí, assim, é interessante que a pessoa fala, até por sinal, Monique falou já, que ela falou contar azulejo. Então, a pessoa, normalmente, a gente tende a levar a atenção para os sintomas que a gente está sentindo. Isso é muito característico também no ataque de pânico. Então, levar a atenção para outras coisas, né, para objetos que estejam no ambiente onde a pessoa esteja, né, e que ela possa, digamos assim, contar azulejos, ou contar objetos, ou ver as cores, objetos com cores semelhantes, porque você retira o foco, né, dos sintomas negativos, e isso, obviamente, tira a força. Da mesma forma que, simbolicamente, quando eu vou me familiarizando com aquilo que me causa ansiedade, quando eu vou enfrentando, ele perde o seu poder, né? Ele perde o seu caráter de monstro perante a minha pessoa, e aí aquilo vai se tornando mais suportável. Da mesma forma, quando eu vou levando a atenção para outras coisas, eu vou tirando também essa força, esse impacto, né, que os sintomas que eu vou percebendo no meu corpo, e que são sintomas, digamos assim, desagradáveis ou desconfortáveis, que causam desconforto, eles vão provocando, conferindo, então, assim, à sensação um poder maior do que ela realmente tem. Eu queria falar uma coisa aqui. A gente já está quase na hora de terminar, mas muita gente me diz, tanto no consultório, nos atendimentos online, como aqui também eu vi algumas pessoas falando sobre o medo e a ansiedade de se sentir contaminado, ou de se imaginar contaminado pelo Covid e tal. Então, assim, às vezes a pessoa aí sente uma dorzinha de garganta, o nariz dá uma fungadinha, tem um espirro, aí a pessoa já fica imaginando um cenário catastrófico. A gente está, de fato, atravessando um processo que mexe com o nosso imaginário. E eu queria chamar a atenção que, como elemento cognitivo da ansiedade, é importante que a gente perceba que, às vezes, muitas vezes, a gente é invadido por pensamentos perturbadores, pensamentos intrusivos, pensamentos que, às vezes, são obsessivos, né? E a gente, às vezes, inclusive, racionalmente entende o absurdo desses pensamentos, isso é muito típico nos quadros de toque, mas na ansiedade isso também vai aparecer, cenários catastróficos, sombrios, e aqui o medo de estar contaminados, o medo de estar doentes, ou do que isso pode acarretar na nossa vida, porque às vezes não é somente o medo da doença em si, mas o medo das coisas que podem ser consequências. Então, preste atenção. Sempre que vier pensamentos que são catastróficos, preste atenção ao que está acontecendo agora. Preste atenção ao que você tem de realidade, não ao que está sendo imaginado. Às vezes, os pensamentos vêm de forma tão convicta que eles parecem uma profecia. Eles parecem uma premonição. E a gente, desavisados dessa potência que a mente tem, a gente não se dá conta de que é preciso continuamente fazer um exercício de retornar nossa atenção também para aqui e agora, para o que está acontecendo e para o que é possível mover nesse momento. Então, às vezes, você vai ter condição de se mover para fazer algumas coisas, às vezes você vai ter um pouco mais de impotência, então vai estar mais engessado, não vai conseguir fazer tantas coisas ou resolver tantas coisas como você gostaria, mas se você puder trazer sua atenção para o que está acontecendo agora,
mesmo reconhecendo que existem aqueles pensamentos que vêm aqui e que são insidiosos, que são insistentes, sabe? Que ficam ligando para você como aquelas ligações que oferecem produtos toda hora no seu celular. Então, esses pensamentos vêm repetitivamente. Perceba como eles funcionam. Percebam que eles trazem um eco dos nossos medos, um eco dos nossos conteúdos, e traga sua atenção para o que está acontecendo agora. Se pergunte literalmente, peraí, o que está acontecendo agora? No que eu posso atuar agora? Eu posso resolver tudo agora? Ou eu posso pegar essa pizza enorme e fatiar em pedaços menores, ou esse bolo enorme e fatiar em fatias pequenas, e assim ter condição de lidar com os problemas pedaço por pedaço. Isso é uma reeducação atitudinal que é fundamental se você quer se libertar da tendência psíquica a responder com ansiedade ao que lhe acontece. Últimas palavras, Hilton, por favor. Achei ótimo isso que você falou. Achei ótimo isso que você falou de fatiar e botar agora, o pensamento no agora. Assim, até porque o agora acaba modificando o futuro. Então, tudo aquilo que é imaginado, que a ansiedade traz de imaginação, né, de catastrófico, das possibilidades do que pode vir a ser, vai sendo alterado no presente, no agora. Outra coisa que alguém falou ali, que gosta de fazer exercícios mais manuais, eu me lembrei de, às vezes, para algumas pessoas, cozinhar é algo terapêutico, né? E acaba também acalmando. Então, nesses momentos de ansiedade, de cozinhar, por favor, me convide se for cozinhar para eu comer, porque eu gosto assim muito de uma comidinha, né? E assim, cuidado com a sua oferta, viu? Que podem chamar e você vai fazer um estrago na casa dos outros. Assim, mas não estraga a minha imagem assim, não. Então, assim, vi sugestões de temas que são interessantes. Eu sei que essa live vai ficar gravada. Eu vou te pedir para você compartilhar comigo essa live, até para eu compartilhar, botar no meu canal aqui no Instagram. Então, assim, queria muito agradecer o convite que você me fez de novamente estar aqui falando de ansiedade, né? Agradecer a todos que estiveram presentes e puderam nos acompanhar nesses 50 minutos. Não dá para poder esmiuçar tudo, não dá para responder todas as perguntas que foram feitas durante essa live, mas, enfim, assim, às vezes elas podem nos contactar via Instagram de uma outra forma. Pelo direct também. Pelo direct, né? Que a gente falando no privado do Instagram. Isso, a gente pode responder alguma coisa, tentar responder, né? É sempre possível. Então, assim, queria muito agradecer por isso. E da próxima vez vai ser o contrário. Vou ser eu a lhe convidar a vir para o meu canal. Se Deus quiser. Lembrando aqui que vocês conversaram com Francisco Mazan, psicólogo com orientação junguiana, especialista em psicotraumatologia, e com Hilton Souza, também analista junguiano e especialista em psicotraumatologia. Últimas palavras que eu tenho para dizer para vocês é que, se nós quisermos fazer um movimento transformador, é preciso que a gente desempodere os nossos medos. E é preciso que a gente entenda e aceite que não existe vida sem processos, não existe crescimento sem jornada e não existe jornada sem vida. Portanto, vamos trazer aquele herói interior. Quando a gente não tiver o herói disponível, vamos saber pedir ajuda. Me ajude aqui. Liga para a pessoa, fala no WhatsApp, usa as mídias sociais, se apoia. Não encontrou ninguém naquele momento, faça os apoios somáticos que Hilton ensinou aqui. Isso vai estar na live, aqui no Stories, por 24 horas. E não deixe de viver. Abrace sua vida. Sua vida é importante. O mundo é importante. Os problemas dos outros no mundo também são importantes.
Na ansiedade, nós somos trazidos exclusivamente para o centro do nosso umbigo. E aí a gente fica, sem se dar conta, cada vez mais egocentrizado ou nepotista, né? Cuidando de todos os interesses da minha família. Então, o exercício atitudinal de construir um senso de coletividade é fundamental, porque o problema do meu vizinho pode vir a ser o meu, mas mesmo que não seja o meu naquele momento, é preciso que a gente traga um ingrediente fantástico que nós todos temos que aprender, e é aprendizado, que é a capacidade de sermos compassivos, a capacidade de trazermos um amor que tem uma potência curativa imensa e que pode eliciar de dentro de mim, de vocês, condições inesperadas, inusitadas de respostas perante a vida. E quando você fizer tudo, eu já disse isso na outra live, quando você tentar tudo, você fez a sua parte, se entregue à jornada. Se entregue. Existe sabedoria na natureza. Existe sabedoria na sua alma. Existe sabedoria na sua fisiologia. Faça a sua parte. Não deixe de fazer, não. Mas faça a sua parte. Não faça mais do que o que você deve. Faça o que você precisa fazer. Não o que você acha que precisa fazer, mas o que você precisa fazer. Dê limites e filtros ao que vai chegando até você, porque senão você abre as portas realmente para que as coisas negativas e sombrias tomem conta de você. E traga essa mesma compaixão para si mesmo. Quando não tiver nenhuma dessas coisas para fazer, se toque. Sinta a potência do seu toque. Traga atenção para isso. Regule a si mesmo dessa forma. Vai passar na mesma hora? Não, não funciona assim. Mas se habitue a sentir que você habita um templo. Esse templo é seu corpo. E esse corpo existe a seu favor. Vamos cuidar dele, vamos cuidar uns dos outros. Agradeço a você, Hilton. Agradeço a todos vocês que fizeram parte aqui da live. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau.